tarde a todos. Bem-vindos à 7ª sessão do programa Conversas com Serralves. Uma conversa, é a segunda conversa de palavras intitulada sobre este tema da palavra de artista. Hoje uma conversa a propósito da exposição de Hugo Canoilas, intitulada Pólipos Cnidários reparados pelo olhar do observador. É uma exposição comissariada por mim e pelo Ricardo Nicolau, patente na Galeria Contemporânea do Museu de Serralves. A Galeria Contemporânea é um lugar, um espaço do Museu de Serralves mais dedicado à experimentação. Na sua maioria, os projetos são concebidos, os projetos artísticos são concebidos para este espaço. Toda a programação da Galeria Contemporânea tem vindo, ao longo dos últimos anos, a ter um apoio mecenático da NORS, a quem agradeço e agradecemos muito terem possibilitado a realização deste convite ao Hugo Canoilas para apresentar esta obra concebida para o espaço da Galeria Contemporânea. Hugo Canoilas estudou pintura, belas artes, na Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha e completou esses estudos na Royal College of Art em Londres em 2006. Vive e trabalha hoje em dia em Viena, desde 2010, e é um artista com um percurso já de cerca de 20 anos, ou mais um pouco, e tive o privilégio de o conhecer em 1999. Ou seja, já isto já nos determina aqui o arco temporal em que nos conhecemos, exatamente. É um artista multifacetado que consegue, através da pintura, congregar a escultura, a performance, a instalação, ao trabalhar no espaço, a escrita e a curadoria. Uma primeira pergunta que eu gostaria de colocar para iniciar esta conversa ao Hugo Canoilas, eu sei que é complexa, mas gostaria de que nos descrevesse o teu processo de construção criativa. Sei que não é linear essa descrição, mas gostaria muito que partilhasses connosco. Olá, boa tarde a todos que se juntaram a nós. Para quem não esteja tão... tenha um conhecimento aprofundado daquilo que eu tenho vindo a fazer, a questão que se prende com o meu trabalho tem que ver com várias mudanças radicais no modo de trabalho, em algumas concepções estilísticas, que são sempre apoiadas em valores que às vezes não jogam no mesmo plano de valores. Aquilo a que normalmente se chama uma heterogeneidade de possibilidades. Portanto, eu em 2003 comecei a expor publicamente, ou 2001, e nessa altura fazia trabalho que era relacionado com o pós-minimalismo e eram coisas sobretudo monocromáticas e por aí fora. Isso foi-se alterando, passando por vários estádios. E não é uma questão de experimentação, mas tem a ver com chegar ao limite de um certo tipo de possibilidade em mim e depois eu abrir a porta a outro tipo de possibilidade e depois, de um modo quase, não é circular, mas quase como uma espiral, eu vou voltando a revisitar alguns momentos de obras passadas e dando outra vez qualquer coisa a esse trabalho desenvolvido, com uma certa distância, com muitas diferenças, mas torna o meu trabalho, por vezes, difícil de marcar como se fosse uma assinatura ou
um modo mais normalmente associado ao que é uma autoria ou uma assinatura de um artista. Eu acho que isto tem que ver com o facto de nós vivermos num tempo e em condições que realmente multiplicam de forma feroz os vários estímulos, sejam eles artísticos ou culturais, ou sociais ou políticos, na nossa vida, e nós temos que lidar com eles, e cada meio e cada linguagem parece moldar melhor a cada problema. Portanto, daí eu usar pintura ou escultura ou vídeo ou escrever ou organizar projetos. É mais por isso, acho eu. Na exposição que temos patente em Serralves, neste preciso momento, pólipos cnidários reparados pelo olhar do observador, nós podemos ter essas experiências várias que mencionaste e que referiste agora. O visitante, de facto, é convidado a emergir no espaço da galeria e somos surpreendidos automaticamente por uma pintura gestual de grandes dimensões que está colocada no teto. É uma pintura que realizaste a partir de imagens da fauna e da flora marinha. Há também uma intervenção no rodapé da galeria, com uma pintura igualmente com a mesma temática, e estas pinturas depois transformam-se numa espécie de caixas de luz que criam uma ambiência lumínica e que influencia fortemente a experiência que temos ao visitar a exposição e ao vermos as peças que estão, as peças escultóricas que estão no chão de vidro, são peças em vidro que se encontram no chão. A questão que eu gostaria de colocar para falarmos sobre a exposição que temos em Serralves, há duas questões que se colocam logo de imediato que gostaria de ouvir falar, Hugo. É sobre o título, pólipos cnidários reparados pelo olhar do observador, e sobre as medusas, as grandes protagonistas desta peça, desta obra, instalação, que protagonizam o espaço e toda a temática da obra. Sim. Eu vou partilhar aqui uma imagem para nós podermos estar todos a olhar para aquilo que acabei de escrever. Que acabaste de escrever. Ver se consigo. Espero que está a funcionar. Sim, perfeitamente. Então, isto é a sala lá em cima. No fundo, dá para repescar a tua primeira questão, em que nesta obra, não é? Nesta instalação, são convocadas vários modos de expressão, ou várias forças, ou várias vozes para desenvolver este trabalho. Portanto, tudo o que era trabalho feito no princípio da minha atividade, no espaço, a pensar o espaço e por aí fora, toma lugar na forma como este rodapé e este teto moldam o espaço. Para este teto existir, a arquitetura do CISA é temporariamente reacertada de forma ao espaço ser transformado. E no fundo, o tipo de pintura que é feito ali tem que ver com
com vários momentos daquilo que eu fiz como pintura em si. Sobretudo, um conjunto de pinturas que eu fiz no passado, em que havia texto por cima de formas abstratas, e isso convocava aquilo que eu chamo uma comunicação passiva com aquele que vê. Ou seja, ao ter o texto à frente da imagem abstrata, as pessoas querem imediatamente recolher o significado e o sentido da obra através da linguagem. E dessa forma há um segundo momento de comunicação, que eu chamo de passivo, entre o corpo daquele que vê e entre o corpo da pintura. E no fundo, esta pintura abstrata está aqui para ter essa comunicação passiva, para modelar de forma não muito agressiva, mas suave, o olhar das pessoas que se afasta das paredes, que é o local por excelência onde normalmente a pintura é apresentada. No fundo, aquilo a que nós chamamos os protagonistas deste local são estas peças em vidro, que são inspiradas em algumas imagens de algumas medusas que, sobretudo na costa australiana, chegam à praia e explodem e têm uma explosão de cor. Para dizer que a ideia de colocar as peças no chão tem que ver, sobretudo, com um olhar que não é o olhar humano, porque o olhar humano tem a tendência para olhar para a parede, não é? Um olhar vertical. Aquilo que eu tento atrair é um olhar que eu chamaria de olhar animal, que olha para baixo. E esse processo simples convoca as pessoas a ter uma transformação perceptiva em relação a algo que nós assumimos culturalmente, em que uma pintura vai para a parede, embora haja imensos exemplos do contrário. Outra questão aqui, porque há várias camadas sempre nos projetos, outra questão aqui seria o facto de tanto a luz como o trabalho em vidro são coisas que eu nunca fiz na vida, portanto era muito importante para mim, sendo para o espaço que é e para o museu que é, celebrar de certa forma arte contemporânea, portanto colocar-me a mim e a vocês, curadores, não é, que aceitaram o desafio, num processo em que nós, à partida, não sabemos se vai dar certo, se vai acontecer, o que é que vai acontecer, como é que nós somos elásticos o suficientes para abraçar aquilo que está a acontecer, principalmente com o vidro, onde ficamos semanas à espera que saia do forno, por exemplo, e há um certo grau de incerteza, principalmente com as datas marcadas e por aí fora, celebra de certa forma a arte como uma coisa que acontece à nossa frente e não como uma coisa que nós já sabemos que é em si, que era uma coisa importante para mim, como segunda, como um testemunho daquilo, o trabalho de transportar também essa ideia, que é uma coisa que o meu amigo José Miranda Justo uma vez colocou desta forma, em que a obra é sempre um devir-obra, portanto, ela exige de nós uma projeção para o futuro. Essa é a forma mais bonita que eu encontro de definir arte contemporânea, que é a chegada do futuro, ou a passagem do futuro pelo presente, que é nós temos, seja como obra feita no século XVI, ou seja uma obra feita agora,
nós vamos sempre ter que nos projetar, porque ela tem que acontecer uma e outra vez na nossa relação com a obra. Respondendo agora à questão do título. Eu espero conseguir cumprir o teu desafio de ligar, de ir desta exposição até à gruta, ao projeto, no fim desta conversa, e estava a rebuscar alguns materiais sobre este projeto da gruta e encontrei um texto muito bonito da Sofia de Melbreiner que liga as duas coisas que eu vou voltar a falar. Agora, nós vamos passar por algumas obras enquanto eu falo sobre as medusas. Só para aqueles que estão a ver e que não puderam visitar a exposição, esta peça tem um tamanho máximo de 1,50 m a 1,60 m no lado maior, que é gigante para uma peça de vidro. As medusas apareceram de uma forma muito natural, que de um certo tipo de preocupações que têm sido processados neste projeto da gruta, que vamos falar lá no princípio, que tem que ver com uma consciência maior de que há determinado tipo de temas e de ideias que vão transformando não só a vida lá fora, mas também a cultura, e acho que elas as duas andam de mãos dadas. Portanto, tanto a sociedade como política, aspectos económicos, ecologia, feminismo, por aí fora. Há um conjunto de transformações que estamos a viver que, de certa forma, poderão até colocar em crise alguns valores que nós temos sobre a nossa produção cultural, na minha percepção. Eu fiz um projeto na Gruta, que foi uma comunidade em que aprendemos pela troca e pela prática, ou escutamos vozes que têm outro tipo de preocupações e vamos apreendendo. Ao mesmo tempo, talvez isto tenha começado com uma série de pinturas com motivos paleontologistas, e aos poucos comecei a ser convidado para exposições onde havia um fator ligado a ideias sobre o futuro, sobre a ecologia, sobre o presente, como forma de aprender a lidar com o problema que está a acontecer, não é? Com a nova era geológica, que vai tomando vários nomes, do Antropoceno ao Cetoloceno. Tudo isso começou a entrar pelas minhas obras e a territorializá-las, a tomá-las de sentido. Portanto, isto foi afetado até por um convite para uma exposição em que o mar era uma metáfora ou um campo para os artistas pensarem outro tipo de possibilidades. No fundo, tanto os dinossauros como as medusas, não é? São um bocadinho o oposto daquelas práticas e crenças na ciência como algo que nos vai salvar. Algo exterior a este planeta vai resolver os nossos problemas. E, no fundo, é um olhar um bocadinho para dentro e é um bocadinho introspectivo e é um espaço ao mesmo tempo de apreender coisas que são tangíveis, que são realmente há uma certa beleza, mas também há um aspecto de morte ligado a estas medusas que vêm
à beira-mar. É um facto que há uma explosão no crescimento destes seres e que eles são mais ou menos estranhos por terem 95% de água e não belos e perigosos. são perigosos e me inspiram medo. Nós não entramos dentro de água, mas ao mesmo tempo são muito bonitos. Há qualquer coisa que nos serve para lidar com... Tem qualquer coisa de sublime nessa carga entre um belo e ao mesmo tempo colocarmos a nós humanos numa posição em que podemos julgar a nossa qualidade ou a nossa grandeza ou a nossa incapacidade de nos vermos como centro em relação ao resto, que é um dos fatores das obras irem todas para o chão e introduzir este olhar diferente, que é um olhar animal. Eu, no fundo, em alguns filmes de ficção científica aparecem às vezes criaturas que são super potentes e em capacidade são muito difíceis de destruir ou de perceber ou de entender, e essas criaturas são formadas por gás. No sentido oposto, as medusas são formadas por água, no fundo. São esse ser estranho que existe quase desde o início. O mar é o grande gerador de vida, não é? Toda a vida vem do mar. Toda esta história relacionada com o mar é uma história de absoluta elasticidade do ponto de vista de como é que terá surgido. Eu há dias li um texto muito bonito em que falava sobre os céus cinzentos que foram acumulando de nuvens, porque toda a água, a terra estava tão quente que toda a água evaporava imediatamente e formou uma enorme nuvem, até que a terra foi arrefecendo e foi-se formando água, e depois a forma como as criaturas foram evoluindo da água cá para fora. O texto é todo feito com uma poesia, porque não é possível definir e não é desejável definir. É desejável, para mim, enquanto artista, é desejável que a linguagem poética ganhe mais capacidade de abrir novas associações para nós aprendermos a lidar não só com novas possibilidades, mas também a lidar com um problema que nós temos. Um problema é uma caminhada para um abismo na forma como eu... Não dominamos, claro. Exato. Para quem... Só para dar aqui só mais algo sobre os pólipos cnidários. As medusas são pólipos, são dessa espécie de pólipos cnidários. Eu gostava... Claro que vamos já falar da gruta. Eu sei que nós invertemos aqui um bocado a ordem cronológica, porque quisemos focar primeiro na exposição de Serralves. Eu sei que é difícil. Se calhar os nossos convidados não estão completamente a perceber o circuito, mas já lá vamos. Eu só queria dar aqui uma nota, porque o teu trabalho é conhecido e já referiste, é colaborativo, e tu nesta exposição decidiste convidar uma artista do vidro, formada na Escola da Maria Grande, a Conceição Cabral. Como é que te interessaste por esta indústria do vidro? Porque já explicaste o vidro e a luz, que era importante, mas foi o vidro. Como é que te lembraste assim do vidro e partires para essa vontade
Isto é. Que eu sei que foi um processo, eu sei que tu, quando trabalhas, o teu corpo, já referiste isto também, tanto nas pinturas como mesmo nestes trabalhos em vidro, tu estás ali e estás a trabalhar, portanto, há uma envolvência total do artista na criação das peças. Primeiro, e de forma muito, muito simples, foi o facto da minha mulher estar a fazer umas esculturas em vidro soprado na Marinha Grande e eu estar lá a ajudá-la e a certa altura estava a tentar refletir algumas possibilidades, não é? Nós estamos... Acho que há um certo egoísmo por parte dos artistas, estar sempre a olhar e a pensar como é que faríamos assim ou assado. E eu falei com a pessoa, com uma das pessoas que estava a trabalhar para ela, e ele disse-me que a Conceição Cabral é que seria capaz de fazer aquilo que eu queria fazer. E nós fomos visitá-la, já é a caminho de Alcobaça, e gostei imenso dela. E assumo que colaboro com ela no sentido em que ela é que sabia todo o conhecimento técnico, mas criámos um nível de intimidade em que conseguimos perceber como é que eu poderia fazer as peças, e ela, para além de me ajudar manualmente, não é? Pois. Eu quis fazer tudo, mas ela ajudava-me e depois, quando chegava ao forno, eu nem sequer sabia as horas e por aí fora, porque é tudo muito complexo. Mas criámos repliquei uma energia que existe em todas as minhas colaborações, em que não se convidam obras, mas convidam-se pessoas e depois troca-se conhecimento técnico ou teórico ou sensibilidades e há um fazer conjunto em que nunca se colocou em causa, ela nunca quis, e eu também acho que também fui egoísta o suficiente, mas para dizer que a colaboração não quer dizer que a autoria é partilhada. E isto é um outro modo em que eu colaboro com outras pessoas, em que eu sei que a autoria é de outra pessoa, eu só estou a ajudar com alguma capacidade que eu tenha, e outras pessoas me ajudam da mesma maneira. E isso tem que ver com uma energia que vem com esta mentalidade agregada aos problemas que estão agarrados a esta exposição, que, vá lá, a Donna Haraway seria a pessoa que fala mais alto sobre aquilo que ela chama simpoesis, que é um fazer conjunto, defendendo o interesse, por exemplo, a filosofia, a microbiologia, a arte, etc., podem ter proveito em entreajudar-se com benefícios cada um para a sua área, não é? E no fundo é isso que eu tenho vindo a praticar de há uns tempos para cá, em que convoco pessoas que depois me voltam a convocar, e é uma forma também de criação de trabalho, porque crias uma rede, não é? Uma rede, porque isto pode parecer um bocadinho absurdo, mas do ponto de vista do artista, o artista está subjugado à situação de ser escolhido. É escolhido por um curador, por um diretor, por um galerista, é escolhido por um colecionador, é sempre escolhido. E então este novo modo apresenta o artista também como alguém que faz escolhas. E é daí que eu digo que se calhar não é curadoria, se calhar gosto mais de dizer organizo projetos, mas
tem a ver com um entendimento que os artistas são muito mais, ou precisam de transgredir uma construção social que se fez do artista, que o artista só existe entre o ateliê e a galeria ou o museu. O que eu defendo é que os artistas hoje em dia têm outros, com outro tipo de valências, têm valores em que se torna urgente, até para uma certa harmonia e melhoria do sistema artístico. Há artistas que estão a fazer investigação e devem se juntar às instituições para fazer investigação com eles. Outros têm capacidades curatoriais e devem se juntar a pensar programas, etc, etc, de forma a nós criarmos uma maior horizontalidade no meio. Pronto, isto é só para dizer como é que esta coisa é mais lata. Mas, de um modo muito prático, eu no fundo, peguei numa oportunidade que me foi dada a ver, como tantas outras, pela Andreia Santana, e fiz, e disse, uau, vou fazer isto. E como são, a partir do mesmo material, são coisas tão dispares no modo de fazer e no conteúdo, nós lidamos bem com isto, com este cruzamento que é só material, não é? Uhum. Não tem nada mais. Qual era a pergunta mais? Tinhas dito mais alguma coisa? Estávamos a falar do trabalho colaborativo e de como é que chegaste ao vidro. Acho que... Foi assim. Eu só queria dizer que sobre o vidro é muito bom para mim a possibilidade de estar a trabalhar com um meio que não domino. Isso faz-me produzir com um novo grau de liberdade, para que vamos ficando prisioneiros da nossa própria mestria ou capacidade técnica. E era uma coisa que na escola se praticava muito. Quando se estava a pintar, se uma pessoa tinha tendência para pintar grande, o professor dizia, olha, agora faz uns pequenos, que é para ver, para pôr aquilo à prova. E no fundo é um bocadinho uma pessoa sentir-se um bocadinho estrangeiro de vez em quando, não é? E sair daquele lugar seguro e medir outra vez. Mas eu descobri que tenho um enorme grau de liberdade quando mudo de meio técnico ou de técnica ou por aí fora, e isso é muito bom para o meu trabalho. Sinto-me muito mais vivo. Não, a experiência que trabalhar contigo foi fantástica, porque realmente tens essa... é fácil, é bom trabalhar contigo, os projetos fluem de uma forma incrível, e até podemos já fazer aqui, Hugo, não sei se concordas, uma ligação, porque foi um ano, apesar de difícil, para todo o planeta. Tu conseguiste e produziste imensas coisas e exposições importantíssimas. Tiveste um prémio, foste premiado por um prémio em Viena, o prémio Capaz, e que te levou a fazer uma exposição no MOMOC, no Museu de Arte Contemporânea em Viena, e um belíssimo e um lindo livro que é difícil mostrar, mas é fantástico. Eu tenho imagens para mostrar. E que realmente é quase que o projeto de Serralvos e do MOMOC se complementam, de certa forma. Essa ideia do oceano, realmente o lugar que para ti te fascina, e acho que para além de gerar a vida, a tua obra cresceu nessa ideia, e seria ótimo podermos ver imagens e se falasse um bocadinho sobre a ligação dos dois projetos
Porto Viana, aliás, porque vives e trabalhas entre Portugal, Portugal e Áustria, portanto gostava muito que... Então eu mostro imagens e vou falando. Está a aparecer? Não. Tá. Ok. Então, as posições são muito idênticas no tamanho e também na sua formação de uma sala. Esta é ligeiramente maior. Tal como em Serralves, que eu não disse isso, a relação de uma pessoa ir fazer uma exposição, as decisões que nós fazemos sobre o tipo de exposição também têm que ver com a tentativa de enriquecer o discurso expositivo, não é? Portanto, aquilo que os outros artistas fizeram anteriormente tornam-se impossibilidades para nós, não é? E isso ao mesmo tempo é um trampolim para nós tentarmos fazer outra coisa de forma a enriquecer o discurso tanto curatorial como institucional como do próprio artista. Portanto, nesta exposição que abriu depois, mas eu neste momento vejo isto como um conjunto de 3 exposições que estão aliadas umas às outras. Esta seria o primeiro anel ou o primeiro passo. Eu vou andar com elas muito rápido para nós depois conversarmos. Portanto, isto é a entrada da sala. E a sala está totalmente ocupada por uma carpete industrial que foi pintada por mim, fora deste sítio. Toda a exposição foi feita em função de um catálogo que tinha que estar pronto no dia da inauguração, por causa do prémio. Portanto, todos estes trabalhos foram produzidos fora e depois foram montados neste local. E para o catálogo, as obras foram fotografadas noutros locais, oferecendo um contexto diferente e uma leitura diferente às obras. A carpete tem uma cor específica, que é o azul cetáceo, que já de si tem muito a ver com o mar. Depois as tintas... Está tudo bem? Está tudo bem. Há aqui um som, não é? Mas está a passar bem. Eu desapareci. Não. Não? Ok. Não, está tudo a correr. Estamos a ver a sala. Ok. Então, aquilo que eu pretendia... portanto, as tintas foram feitas especificamente em colaboração com um engenheiro químico para poderem funcionar de forma a serem pisadas e agarrarem à carpete. Depois há diferentes níveis de suavidade e rigidez, portanto, entre a tinta e o vidro são níveis de brilho e a temperatura e rigidez, e enquanto que os têxteis feitos à mão por mim e a carpete industrial têm outros níveis de suavidade e de toque. Isto tem que ver com não sei se é delírio, se é só uma vontade minha eu gostava imenso que o meu trabalho fosse, equilibrasse, projetasse nas pessoas, convocasse o corpo das pessoas e a sensibilidade das pessoas e não fazer uma exposição que as pessoas quisessem compreender através de um potencial significado. E está tudo no chão de forma a convocar esse olhar animal que eu falei atrás, e a obra é tão grande que exige
nós nunca consigamos ver nem o princípio nem o fim da peça. Ou seja, normalmente, quando se fala em compreender, é terminar um princípio e um fim. Ao mesmo tempo, colocar as pessoas imediatamente, de forma ativa, sem perceber, a editar aquilo que estão a ver. A sucessão de formas e de texturas e enquanto estão a caminhar, que é uma forma de me defender de um olhar cada vez mais defensivo, rápido e fugaz por parte das pessoas que estão a ver, que são formadas, sei lá, pela velocidade com que vemos imagens no Instagram ou na internet ou por aí fora. Neste trabalho existem, para além da carpete, que foi um trabalho feito num espaço enorme para este efeito, há estas peças aqui em lã, que têm estas cores meio psicodélicas, e as peças de vidro mais pequenas, que ainda eram quase os ensaios para as peças grandes de Serralves. E depois existe estas peças, eu vou mostrar umas imagens a seguir, estas peças novas, os têxteis e os vidros, tiveram que passar por aquilo a que eu chamaria quase uma iniciação ou um ritual de passagem, que é uma coisa que eu faço muitas vezes às minhas obras. Normalmente levo-as e monto-as na rua e depois desmonto-as e mostro-as. Neste caso, levei-as para os vidros, veio-os para a praia, passei uma manhã com eles, a trabalhar com eles, a montá-los, a ver como é que eram afetados, que significado é que ganhavam. Não é que os objetos em vidro já cozidos não se modificam, mas muda a minha percepção deles. E os têxteis foram levados para um ambiente doméstico que eu vou mostrar a seguir. Esta pintura a spray nos limites, que já estavam, que no fundo é também é algo que depois evolui na exposição em Serralves. Este spray ali era a tentativa de desafiar a imposição racional que o espaço arquitetónico se impõe sempre sobre cada exposição, tornando os limites um bocadinho menos perceptíveis. Esta peça, para além de uma pintura, foi também um palco, não é? Porque sim. realizaste várias ações performativas durante ainda não aconteceram por causa do Covid. Não aconteceram? Não vão acontecer. A exposição tem sido... Sim, mas eu já falo sobre isso mais à frente, mas sim, sim. Há mais algo aqui em cima. Então, as peças em têxtil para o catálogo foram levadas para um apartamento em Viena. Podem ver aqui uma pintura do René Daniels que expôs em Serralves. Portanto... em 99? A ideia era que eles, num ambiente estranho, ganhassem uma nova leitura. E aqui parecem mais quase seres estranhos. Eu, depois de fazer isto, lembrei-me que há um livro do Pedro Neves Marques chamado Morrer na América, que a Constal Lissabon ajudou a publicar ou lançou, está-me a falhar o nome, mas é um conjunto de textos de índole de ficção científica, e há um pequeno texto que fala de um animal, talvez um animal estranho, que parecia uma manta de qualquer coisa, que estava nas águas turvas no Novo México, à volta de uma plataforma de
de extração petrolífera. Muito provavelmente ter lido esse texto tem que ver com estas mantas marítimas que eu tentei fazer aqui. E pronto, alguns destes objetos já viram lá em contextos diferentes. E este é assim que eles são apresentados no livro. De certa forma, toda a estranheza entre mobiliário e design moderno até aos dias de hoje ajudam a dar valor aos têxteis que não têm nada a ver com este ambiente. Esse lado de estranheza, para mim, favorece, acho eu. Estas fotografias foram feitas por um fotógrafo chamado Klaus Pichler, que é mais uma pessoa dentro de uma larga teia de colaborações que por exemplo, fez todas estas fotografias sem eu lhe dizer ai nem ui, só lhe pedi. Eu trouxe três performers que trabalham comigo nesta exposição para estarem com os objetos. Às vezes eles entram, como viram ali, um braço ou não, e dirigi-os, mas as fotografias feitas às vezes com os ângulos mais tortos e tal, é propositadamente, e isso são da autoria deste fotógrafo. Às vezes quase corta a peça e por aí fora, um olhar quase mais casual de quem faz fotografias com um telefone, quase. Os vidros foram então colocados durante... Eu fui à praia para falar sobre o lado quase... o movimento em espiral, que o Sandra dizia que era um movimento em direção ao infinito. O movimento em espiral que eu acho que faço no meu trabalho fez-me ir à praia da Foz do Arelho, onde eu tinha feito obras quando estudei nas Caldas da Rainha. Voltei lá para estar com as peças, fui mais ou menos à mesma hora, tipo às 5 da manhã estava na praia, ainda era escuro, estive ali até aí às 11 da manhã e fui tentando acionar as peças, e digo acionar porque é muito próximo daquilo que o Joseph Beuys falava de mexer nas peças, no espaço, até que elas estejam vivas. E elas, aos poucos, foram começando a dictar algumas opções que eu fiz nas exposições, como, por exemplo, se conseguirem lembrar dos brilhos das peças nos vidros na exposição de Serralves, e os brilhos que nós temos aqui nesta peça são muito idênticos, e isso é uma qualidade que vem, ou uma experiência que é incorporada por mim e que depois é traduzida de outro modo na exposição. Aqui são duas imagens para se poder perceber melhor. É só porque o ecrã é maior. Daqui... e depois, isto, eu agora mostro só algumas páginas do catálogo, porque o catálogo, como colocava um conjunto de coisas que ainda não estavam lançadas como exposição, exigiu que eu tomasse uma posição quase autoral no catálogo. E isto são detalhes. A carpete pintada foi toda fotografada e depois redimensionada de forma a poder cobrir o catálogo inteiro, e depois fui inserindo outras imagens, às vezes sobrepondo imagens e os textos. Eu vou só passar algumas, às vezes, associações livres que aconteciam por acaso
coisas que se relacionavam, que eu gosto, podem parecer um bocadinho fáceis, mas é uma forma de qualquer pessoa começar a criar relações e diferenças entre coisas. Tu há pouco falaste em Joseph Beuys. O que é que antes de, agora ias falar no, mas acho bem, mas só mesmo para terminar a outra, o que é que diferencia a tua perspectiva sobre a ecologia do Beuys e do Alberto Carneiro, por exemplo? Tens algo, pensaste de modo como... Não sei bem quais são as diferenças. Sei que as condições em que eles atuaram eram muito diferentes das em que nós vivemos, não é? A ideia de que o planeta Terra já não tem capacidade para transformar aquilo a que se chama a nossa pegada no planeta em natureza outra vez, é uma noção que aparece muito recentemente, tem para aí uns 20 anos. Não é? Portanto, eu acho que isso é absolutamente transformador da nossa relação com a natureza, não é? E a sua emergência, e é claro que tem pontos comuns, mas acho que estamos a trabalhar em circunstâncias muito diferentes. Ao mesmo tempo, nós também entramos naquilo que se chama a quarta revolução industrial, não é? Que é tecnológica. As máquinas, em vez de estarem só nas fábricas, passam a estar connosco sempre no bolso, transformam aquilo a que chamam as nossas subjetividades. Nós casamos com as máquinas de forma a criar uma coisa, não é? E como as máquinas são mais rápidas, elas criam um conjunto de dificuldades que nós temos em estar bem connosco próprios, acho. Acho que de forma simplista posso dizer isto. E eu acho que estas duas condicionantes adicionam problemas e complexidade. Não é que não fosse complexo, mas acho que as condicionantes são diferentes. Por falar no Alberto Carneiro, e porque estamos a falar de uma exposição institucional, acho que das coisas mais bonitas que eu vi acontecer do ponto de vista da preocupação ecológica ou do respeito pela natureza foi promovido pelo Alberto Carneiro com aquela peça que foi mostrada há pouco tempo pelo Delfim Sardo na Culturgest. Sim. Eles têm que cortar, acho que é trigo, não é? Sim, aquela... que é para o deleite dos... Nós também expusemos aqui em Serralves, na Casa de Serralves, no início. A data da inauguração ter que ser passada 2 ou 3 semanas mais para a frente, porque a natureza não permitiu os cereais. Sim. É uma imagem muito bonita do ponto de vista de como é que nós poderíamos, se calhar, ajustar as coisas de outra maneira em relação aos problemas. Portanto, estou-me a contradizer e a dizer que, se calhar, até é muito atual aquilo que eles fizeram. Acho que adicionaram mais uns problemas à caixa de problemas. E acho que esta ideia de morte ou irreversibilidade da natureza é novo. É novo. Do ponto de vista do Joseph Beuys, ele é uma pessoa altamente criticada. Há um conjunto de aspectos éticos, sociais e políticos que surge uma divisão, não é? Que há teorias que defendem que ele nunca deixou de ser nazi e por aí fora, não sei o quê.
é muito complexo, mas eu acho que todo o nível de hipersensibilidade dele, mesmo que tenha sido uma fabricação dele ter passado por um certo tipo de problema e por fora, mesmo que seja falso, como algumas pessoas acreditam, acho que o nível de sensibilidade é um nível de sensibilidade necessária, e acho que houve uma divisão grande, alguns no passado, que acho que ele fomentou, que era uma crítica que ele fazia ao Duchamp, e realmente o Duchamp, com todo o devido respeito, com uma certa... foi alinhado a um conjunto de práticas mais racionais, em que as pessoas que... um certo tipo de práticas mais conceptuais por aí fora, e como a arte conceptual é quase o canon, ele resistiu, e uma certa hipersensibilidade do Joseph Beuys ficou relegado para segundo lugar, na minha opinião. Eu acho que nós precisamos de resgatar ou convocar não uma, mas uma multiplicidade de novas sensibilidades em relação ao planeta em que vivemos, à forma como lidamos uns com os outros, mas também com as outras coisas, com os outros seres vivos por aí fora. Mas eu não te quero, não vamos prolongar, ainda temos algumas coisas para falar, e já são 7 horas, eu sei que já vai longo, mas não podemos, eu pedia-te para continuares Tá bom. no teu raciocínio de há pouco, que te interrompi, mas ias mostrar a tua carta. Não, isto é uma das páginas que mostra a forma como o texto e a imagem estão no catálogo, mas é uma imagem que traz um fato que depois vão ver na gruta, que é a forma como os trabalhos vão casando e vão aparecendo e reaparecendo. No catálogo aparecem 3 fatos de cães. Agora não estamos a ver. Então, vamos lá tentar agora. Tá ou não tá? Não. Tá. Pronto. Então, isto é uma página que abria aquela questão que tu dizias, que aquela exposição também é um palco para uma performance. Sim, uma performance que também a fizeste na gruta, não é? Nós agora, não sei como é que, eu não te quero... São diferentes. É só que, como havia esta coisa ligada a um olhar animal, e eu convoquei uma pessoa que tinha trabalhado comigo na gruta, que está a fazer esta transformação de pessoa em cão, na tentativa de ter um discurso para além da linguagem e uma perspectiva mais empática em relação ao ambiente. Ela escreveu uns textos e depois desafiei-a a fazer uma performance que ela acabou por me desafiar a mim também para fazer um fato, e 3 fatos de cães, e de tempos a tempos aparecem 3 performances com estes fatos dentro da exposição e caminham e movem-se de uma determinada maneira que tem que ver com algumas impossibilidades que os fatos têm. Um não consegue ver, o outro não consegue mexer os braços, portanto não se pode pôr de 4, e o outro anda de trás para a frente porque o fato é muito pesado, até tem mais coisas e impossibilidades. E isso afeta só a nossa relação com a exposição, porque estão ali estes seres estranhos. Não é uma coreografia que tenha um princípio, um meio e um fim. É mais um jogo de intensidades em que a nossa experiência é transformada e alterada por uma presença da qual não estamos à espera. Eu salto para a gruta, porque a gruta depois acho que oferece, é mais ou menos o berço desta transformação do meu trabalho. Exatamente. Sim, e depois de termos criado este suspense todo durante toda a conversa, finalmente a gruta, sim.
A gruta é eu não gosto de lhe chamar nem espaço, eu gosto de lhe chamar uma obra de arte coletiva que se está a desenvolver. No fundo, é um espaço desenvolvido na cave da Galeria Quadrada Azul em Lisboa, em que eu vou convidando autores de diversas origens a vir e oferecer qualquer coisa a este espaço. Algumas participações são mais efêmeras e outras são mais físicas. Isto é a zona da entrada, como se pode ver, ainda cá para dentro. A gruta foi feita só com materiais encontrados e com algumas madeiras que eu trouxe de um estaleiro do meu irmão, que o meu irmão faz montagens e instalações para outros artistas, e alguns esferovite de um dos artistas que trabalhou comigo a fazer a gruta. Eu fiz esta gruta com dois artistas, o Filipe Feijão e o Vasco Costa, que ainda vem do tempo das Caldas da Rainha, onde eu estudei, que é, por ser uma cidade pequena e não haver cena artística, havia um conjunto de práticas que eram coletivas, nós entre ajudávamos e organizávamos e fazíamos. Alguns artistas, que acho que se consegue ver aqui uma guitarra, ofereceram obras que queriam destruir, e tudo isto ajudou a formar uma crosta. A gruta é uma ferida ou uma entranha na Terra. Isto seria um modo de ver que a crosta terrestre já estava a incorporar um conjunto tóxico de coisas que não lhes pertence. E eu vou passar agora assim rapidamente por um conjunto de coisas que fizemos, só para fazer jus a se perceber. Portanto, quando se mostra um filme, como neste caso, que foi eu, o Vasco e o Filipe, desaparecemos da gruta, não estamos presentes, e inauguramos a gruta com um filme da Ana Vaz, uma artista brasileira que vive em Portugal, que fez este filme chamado A Idade da Pedra. É muito bonita a relação entre esta pedreira em Brasília, há uma narrativa em torno de uma criança que caminha por ela, há uma construção futurista em 3D que emerge da natureza, tudo isso ecoa e oferece sentidos ao espaço onde nós estamos a ver isto, e é assim que nós gostamos. No fundo, quem viu este filme e vai vendo a sucessão de coisas, continua a ter este filme na cabeça sempre que entra naquele espaço. Depois, há um conjunto de práticas que vão realmente deixando marcas na gruta. E eu convidei uma pintora chamada Catarina Heuglinger, que veio e fez esta figura reclinada, com estas formas concêntricas. Na semana em que ela estava lá a trabalhar, apareceram umas formas concêntricas numa gruta em Portugal. E é giro como é que estas coisas vão entrando e saindo. Para as pessoas verem, ela achou que, como mulher e feminista que é, quer tomar espaço, mas não queria tomar o espaço da gruta todo e queria só torná-lo confortável. Então pintou umas almofadas que as pessoas podiam usar para se sentar mais confortavelmente, com alguns motivos dela. E assinou para tomar conta de tudo. Estas fotografias são feitas com flash, e aquele que entra para ver a gruta usa ou a luz do telemóvel ou umas lanternas elétricas que nós temos à entrada, de forma a poder
de forma muito idêntica àquela pintura sobre a alcatifa, ir mapeando aquilo que se está a ver, ir-se descobrindo. Há aqui ainda algo que dá mais intensidade à experiência artística pelo facto de nós não termos a certeza se caímos a seguir, se não. Há quase um medo, que é um medo que aumenta os nossos sentimentos e a nossa sensibilidade. Depois, são 2 filmes projetados, 2 filmes de 16mm, que é um projeto da Sílvia das Fadas sobre comunidades anarquistas no Alentejo, do passado, algumas memórias do passado, mas algumas novas tentativas em que ela, enquanto passava estas 2 imagens, algo aconteceu. Enquanto isto passava, as imagens passavam, ela ia lendo um texto que estava a fazer. No fundo, estávamos a ver um filme dividido em 3 partes e ia passando também música de uma das comunidades. Um projeto desta natureza, fizemos 2 sessões com 15 pessoas. Tiveste cerca de 25 intervenções num período de um ano? Sim. Um ano. Foi até fevereiro de 20. Foi durante o ano de 19 até o ano passado, fevereiro do ano passado. Nós parámos, isto é uma intervenção dos Musa, paradisíaca, com objetos que são ativados por linguagem, objetos que, no fundo, isto tem tudo que ver com um arco no tempo entre o tempo da arte paleolítica, em que é um tempo em que os hominídeos, ou os primeiros humanos, tinham uma relação, pelo menos horizontal, com todos os animais e seres vivos e elementos. A produção de imagens foi traduzida, foi possível devido a uma expansão da consciência humana, e a consciência é um grupo maior do que a racionalidade, vai para além, e eu acho que essa expansão da consciência tem muito que ver com o tempo em que nós estamos a viver, na relação com as máquinas, mas também na forma como alguns de nós pretendem mudar a sua relação com o resto do planeta. E, portanto, ir para trás, convocar a arte do paleolítico, fazendo um arco no tempo, parecia um gesto perfeito para também criar laços com o aspecto comunitário que as pinturas nas grutas tinham. As pinturas nas grutas eram feitas por toda a gente. Eu entendo que o público, quando entra na gruta, passa a ser participante também da gruta, e tudo isso tem levado a um enriquecimento de um tecido de uma comunidade que se vai formando ali, acho eu, e que tem afetou este trabalho anterior. Não dá para perceber muito bem, mas é um trabalho do Ruben e do Jorge Neves, e eles fizeram um filme muito bonito a evocar o cinema do Secondo de Chomón, um cineasta espanhol. E a magia do cinema no início tem muito a ver com a magia das imagens e com uma certa relação com as coisas. E eles trouxeram um grupo coral, que eram as Cramol, para cantar dentro da gruta, e eles filmaram-nas. No dia da apresentação, porque nós fazemos sempre uma apresentação, elas cantaram lá dentro. Foi uma experiência incrível e única. Estas senhoras, algumas com mais de 60 anos, lá dentro a cantar, e a gruta a formar uma caixa
que quase que editava a música de forma a ela vir límpida cá para fora para a audiência, enquanto viam o filme. A Titânia fez umas pinturas barrocas que abriam umas janelas na gruta, e depois algumas das pessoas, talvez por intimidade ou às vezes por discurso, vieram cá para fora para fazer outro tipo de coisas. Isto é um trabalho de uma artista, Sophie Nice, que meteu esta caixa de publicidade. Tem um livro editado nos anos 70 pela T. Corinne, que tem desenhos de vaginas feitos em cursos de educação sexual nos Estados Unidos, que ela editou como livro para colorir, para as pessoas aprenderem as várias diferenças e a perder o medo e o preconceito em relação ao sexo feminino. Isto está colocado à entrada, que já de si evoca também a gruta é fêmea, a gruta é fértil, a gruta tem esta reentrância por aí fora. Ela colocou aqui este set de campainhas de um prédio, porque o projeto dela evocava 14 pessoas, vem cá 14 botões, 14 figuras que para ela foram importantes na nossa história, que a certa altura se esconderam numa gruta para poderem sobreviver ou resistir. O mais conhecido será o Ulisses, que se escondeu na gruta e quando o Ciclope lhe perguntava quem é que está aí, ele responde: ninguém. Esta figura do ninguém é uma figura que aparece mais tarde no século XIV para nós darmos culpa a todas as coisas que não queremos explicar ou que queremos evitar atribuir culpa a alguém. É uma figura que acaba por ela, ao meter este set de campainhas, relacionar-se também com a especulação que existia em Lisboa na altura dos alojamentos e por aí fora. Daí estes 14 buracos de campainhas, que são uma fotografia, é sempre a mesma fotografia, terem nomes diferentes de cada figura. Mais pinturas nas paredes, desta vez do Yanis Varelas, a evocar a arte bruta suíça, sobretudo mulheres artistas ou pessoas que usavam outros sistemas de valor para exprimir através da pintura, que eu acho que de tempos a tempos mostram a sua importância para nós no mundo da arte. Sei lá, o do Buffet será a figura mais conhecida. E esta imagem está aqui porque houve uma artista, que é a Daniela Gabros, que aplicou um perfume ela desenhou um perfume que deu um cheiro à gruta, que era uma das experiências que nos faltava explorar como experiência, para além do visual. Isto é um trabalho dela que tem um modelo 3D, e quem metesse o telefone a ler aquele código conseguia ver um projeto que ela fez todo em volta de novas relações com a gruta online. Para irmos voltar aqui à performance de Elis, que se chama Tornar-se Cão, em que ela fala sobre um livro, um jornal da Virginia Woolf, em que é uma biografia de um cão, de uns pequenos textos do Kafka que se chamam Investigações de um Cão, acho que estou a traduzir bem, não sei, e do cantor de rap, o Snoop Doggy Dogg. Ela vai falando sobre esta transformação de humano em cão, muito apoiado num filósofo francês chamado Marc Alizard, que defende que os cães são seres superiores a nós, mas que não se manifestam
porque não conseguem falar. Então acompanham-nos de forma quieta, mas o cão, de facto, sempre foi um animal extrasensível que, sei lá, no tempo do Egito, representava a passagem para o além. Portanto, enquanto o cão vai tomando posições e ela vai tomando a posição do cão enquanto fala. Isto é pós-performance, havia uma peça de texto lá com esta luz azul que transformou por completo a experiência da gruta e a nossa pequena comunidade cá fora a ouvir. Eu só queria voltar imediatamente ao início, porque enquanto estava a fazer isto, a organizar isto, apareceu-me um texto que a Daniela Grabos passou-me da Sofia Melbrenner quando fizemos este projeto online, que eu se calhar leio, que é mais bonito. Um fio invisível de deslumbrado espanto me guia de gruta em gruta. Eis o mar e a luz vistos por dentro. Terror de penetrar na habitação secreta da beleza. Terror de ver o que nem em sonhos eu ousara ver. Terror de olhar em frente as imagens mais interiores a mim do que o meu próprio pensamento. Deslizam os meus ombros cercados de água e plantas roxas. Atravesso gargantas de pedra e a arquitetura do labirinto paira ruída sobre o verde. Colunas de sombra e luz suportam o céu e terra. As anêmonas rodeiam a grande sala de água onde os meus dedos tocam a areia rosada do fundo. E abro bem os olhos no silêncio líquido e verde, onde rápidos fogem de mim os peixes. Arcos e rosáceas suportam e desenham a claridade dos passos matutinos. Os palácios do rei do mar escorrem luz e água. Esta manhã é igual ao princípio do mundo, e aqui eu venho ver o que jamais se viu. Isto é o livro 6 da Sofia Melbrenner. E na bocado eu estava-te a dizer, em off, que muito provavelmente e de forma inconsciente este texto manteve-se ali dos tempos da gruta, porque a gruta ainda não acabou, só está fechada por causa do Covid. Ok, sim. Mas muito provavelmente estas peças do mar, quer dizer, ou coincidência ou uma força inconsciente que eu já tinha lido o texto e fui-me acercando delas, não é? E eu achei muito bonito ter encontrado este texto que já tinha lido várias vezes, porque já o usei em alguns documentos, e hoje fez-se luz. Olha, está aqui um texto de natureza poética, e acho que é importante que seja poético, porque é elástico, o suficiente para agarrar duas coisas que aparentemente estão distantes, e também porque faz jus a uma certa capacidade que a arte tem de criar novas associações entre coisas, que eu acho que é um desafio também para a nossa tentação de criar um sentido àquilo que fazemos no imediato, que às vezes acho que nós devemos deixar as forças atuantes no nosso trabalho levarem-nos a um lugar para além daquilo que nós podemos criar como discurso logo ali à partida. Eu sei que hoje em dia os artistas têm que falar logo, às vezes ainda antes de fazer a peça, já estamos a definir o que é a peça, porque não estamos sozinhos no ateliê, temos que falar ou com um galerista, ou com um curador, ou com um diretor de museu, ou por aí fora. Mas há qualquer coisa de extraordinário neste lado, que é qualquer coisa que eu tenho que fazer a honra à forma
tu e o Ricardo realmente tiveram comigo e sentiram as coisas a evoluir e elas foram ganhando astro. E aconteceu qualquer coisa que eu acho que é novo no meu trabalho e tenho um certo lado de espanto, não é? Tenho espanto porque aconteceu à minha frente e isso é bom. Agora espanto, quer dizer, também se aceitam as más consequências, se houver más consequências. Mas acho que este trabalho tem muito a ver com isso, com aquilo que o Ricardo tinha dito, que era uma metamorfose. Metamorfose, sim. Hugo, sei que temos que acabar. Eu gostava de terminar com uma, não sei se me permites, vou só ler aqui uma passagem do teu texto manifesto, Sandes de Merda, que foi publicado no Eland Journal, editado pelo André Cepeda e o Eduardo Matos, para terminarmos a nossa conversa. Achas bem? Está bem. Tenho medo, mas está bem. Não tenhas, por acaso é muito bonito. Ainda não sei como determinar a divisão entre o ético e o artístico. Vou aprender até ao fim da minha vida. Pensar de forma aberta e escrever sem rodeios aquilo que penso imprime um movimento premente ao meu pensamento. Então. É, não é? Eu acho que, não era, mas eu acho que eu convido e acho que todos os nossos convidados deviam ler este teu texto manifesto. Eu gostei muito de o ler. Sim. Quer dizer, foi escrito com tanta honestidade que é um nível de exposição muito grande, não é? Uma pessoa expõe-se imenso. Sim. Mas essa exposição permite que amanhã eu olhe para isto e possa avaliar mais facilmente e mexer-me para o outro lado, ajustar, não é? Acho que há falta, acho que é importante nós termos um elevado grau de honestidade naquilo que fazemos. Adoro aquilo que se chama, em inglês, eu não sei a palavra em português, já sou um bocado... aquilo que se chama um trickster. A pessoa que chega e te ludibria, se calhar sabe menos do que sabe, mas acho que é uma atividade que há muitos artistas que são mestres a fazer tal e isso tem alto valor. Mas acho que há necessidade de nós assumirmos uma maior honestidade de forma a podermos também partilhar mais, não é? Entrarmos na discussão e dizermos e conversarmos e discutirmos, mas também a fazer, que é para as coisas não ficarem estagnadas, não é? Acho que esse é o grande perigo. Olha, muito obrigada, foi uma grande conversa e foi um grande gosto ter estado aqui contigo e com todos os nossos convidados. Antes de terminar, queria só lembrar que o nosso programa de conversas com Serralves continua na próxima semana, na segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Temos um olhar sobre a arquitetura da Casa do Cinema Manuel de Oliveira com Álvaro Siza e o arquiteto Álvaro Siza e o António Preto, o diretor da Casa Manuel de Oliveira, e integrado nas conversas das palavras com o artista, na próxima sexta-feira, dia 12, Sónia Batista, coreógrafa, e Cristina Grande, curadora de artes performativas, vão conversar integrado nas palavras do artista. Hugo, despeço-me. Desculpem se tornei a conversa um pouco mais longa, eu e o Hugo, mas gostamos muito e até breve. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada.